gravando, não esquece, calma. Tá. Fala devagar. Opa. Pode deixar. Tu não chuta a câmera também. Eu falo devagar, tu não chuta as coisas. E, na verdade eu sentei na lixeira, né? O que aconteceu? Não foi nem que eu balancei a câmera, eu sentei na lixeira. Oi, eu sou o Léo e hoje a gente vai conversar sobre o texto A Indústria Cultural, do Theodor Adorno e do Max Horkheimer. Esse texto aparece pela primeira vez nesse livro aqui, A Dialética do Esclarecimento, que foi publicado em 1947. Nesse texto, que continua influente e discutido até hoje em dia, o Adorno e o Horkheimer fazem uma análise da cultura de massa, que se apresenta como cinema, programas de TV, de rádio, revistas e música, que são controlados por monopólios. Esses monopólios fariam com que toda a cultura de massa fosse mais ou menos idêntica, fabricada de acordo com os interesses de mercado e também submissa a esses interesses de mercado. Por conta desses interesses de mercado e das grandes empresas envolvidas, a produção da indústria cultural seria comparada com a produção de uma fábrica que produz coisas em série, e isso acabaria sacrificando a arte. E o interesse dessas grandes empresas seriam passados para os produtos da indústria cultural, principalmente com o objetivo de gerar desejos de consumo nos espectadores, que seriam então supridos com produtos e serviços. E com isso, os produtos culturais viriam carregados de publicidade de maneiras mais ou menos sutis. E todas essas promessas publicitárias da indústria cultural, principalmente as promessas de prazer e de escapar de um cotidiano maçante, elas seriam então falsas e encenadas, como se a gente passasse a vida inteira lendo o cardápio de um restaurante, mas nunca chegasse de fato a provar os pratos. Isso porque a força da indústria cultural ela estaria na venda de promessas e não necessariamente na venda das realizações dessas promessas. Se a gente fizer aqui um paralelo com o livro Massa e Poder, do Elias Canetti, a gente vê que as promessas inalcançáveis elas são uma maneira de manter um grupo coeso, com a esperança de um futuro melhor e de que a vida um dia vai melhorar e ser menos dura, exatamente como acontece em algumas religiões. Então existiria um paralelo entre as promessas publicitárias e as promessas religiosas, porque as duas elas teriam estruturas comuns de manter um grupo coeso e docilizado. É importante salientar aqui que o Adorno e o Horkheimer eles também tinham percebido a capacidade da indústria cultural de ser utilizada por regimes totalitários para manipular os afetos da população, exatamente como tinha acontecido alguns anos antes no regime nazista, que tinha se utilizado principalmente do cinema e do rádio. E esse contexto todo mostraria o lado mais manipulador da indústria cultural, que além de produzir necessidades de consumo nas pessoas, também traria uma imposição estética e uma certa padronização dos gostos. É claro que a estética ela vai se modificando no decorrer do tempo, mas essas modificações elas vêm principalmente das necessidades de mercado e das mudanças da maneira de produzir. O Adorno e o Horkheimer também escrevem nesse texto que os produtos da indústria cultural eles são voltados para as classes trabalhadoras, para a diversão dessas classes. E essa diversão ela seria procurada justamente para conseguir se desvencilhar um pouco do peso do trabalho e então voltar a estar em condições de novo para trabalhar e produzir. Mas isso faria com que a diversão, que é vendida como um tempo livre, de lazer, longe do trabalho, acabe se transformando em um prolongamento do próprio trabalho, como uma espécie de docilização pelo lazer. E como se tudo não bastasse, ainda ser bombardeado com mensagens publicitárias mais ou menos sutis, que geram desejos de consumo, porque de repente começam a aparecer novas necessidades na vida. Outra característica da indústria cultural, segundo os autores, seria uma aversão a qualquer esforço intelectual por parte do espectador. E é disso que nasceriam as fórmulas prontas e os clichês do cinema, justamente para deixar tudo o mais fácil possível de ser entendido, mais mastigadinho possível. Mas o grande perigo mesmo da indústria cultural seria a difusão de uma visão de mundo de forma massiva, em que absolutamente tudo passa pelo filtro da indústria e também pelos interesses da indústria, gerando assim o perigo de uma visão de mundo única e manipulada por interesses que o espectador muitas vezes não faz a menor ideia. E para quem tiver interesse, claro, eu recomendo a leitura do texto da indústria cultural, que é um dos mais tranquilos do livro da Dialética do Esclarecimento. Os outros eles são um pouquinho mais densos. E o mais legal desse texto é que a gente consegue trazer ele de uma maneira bem consistente para a nossa época e comparar com as mídias que a gente tem hoje, como as mídias se modificaram e principalmente com as novas mídias, já que a gente está cada dia mais envolvido com elas. Por hoje é isso, espero que esse vídeo tenha sido útil e até o próximo. Oi, gente! Oi, gente!
Não acreditem nesse guri, ele